A revolução social, a revolução brasileira, não pode ser um ato de vontade. Quer dizer, nós nos reunimos, estamos convencidos e vamos trabalhar por ela e ela vai acontecer. A possibilidade ou a atualidade da Revolução Brasileira, ela se justifica a partir das contradições e dos antagonismos do desenvolvimento capitalista brasileiro. Observe como amplos setores sociais começam a se dar conta, lentamente, de maneira contraditória, como tu está dizendo, que aquilo que o capitalismo promete, ele não pode entregar. Cada vez mais lento. As pessoas vão se dando conta. Então, historicamente, como no Brasil é tudo muito lento em relação a outros países latino-americanos, que eu suponho o processo de transformação política é mais explosivo, o nosso é mais processual nisso, eu tenho que me render aos fatos, é assim que acontece aqui no Brasil. Lentamente, as pessoas vão se dando conta que, numa geração, se colocou lá o Collor, saiu da ditadura e fomos para a democracia. E todo mundo diz, não resolveu o problema. Segundo, colocou o Collor, o antipolítico, colocou o Fernando Henrique Cardoso, um político profissional, sociólogo, ilustrado, supostamente, blá, blá, blá. Colocou o operário, colocou uma mulher, e não resolve. As pessoas vão se dando conta, não é mais por aí. Lentamente. Isso vai sedimentando uma consciência. Eu digo, é o que eu chamo dessa transição da consciência ingênua para a consciência crítica. Muita gente dizia, para dar um exemplo, porque precisamos de uma mulher na presidência da República, agora a gente tem uma mulher. Isso não desautoriza o talento das mulheres, mas isso não muda nada. Como lá nos Estados Unidos, tem um negro na presidência dos Estados Unidos. Mas tá bom. E está fazendo o terceiro mandato do George Bush. Objetivamente. Precisávamos um operário. Tivemos um operário. Não, a gente precisava um cara culto, de universidade, de saber. Culto não, um professor universitário. Colocou o Fernando Henrique Cardoso. Então, as pessoas, essas ilusões vão caindo. Para outras pessoas continuam, não adianta. Entendeu? Vão achar que não, que melhor. Mas, no geral, bem, aquele período de euforia do segundo mandato do Lula, no final do primeiro mandato, com o início do segundo, aquilo desapareceu. As pessoas se deram conta, nessa geração que estamos aqui, se deu conta, nós não vivemos aquele período. Não dá para voltar. Por que não dá para voltar? Porque aquilo estava baseado em algumas condições. Primeira, a elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, lá em cima. Foi lá. Segunda, as brutais desvalorizações que Fernando Henrique Cardoso fez no primeiro mandato e superávites comerciais gigantescos correspondentes. Foram aquilo que eu expliquei lá naquela primeira, como é que se conseguiu um certo equilíbrio no plano real, etc., o controle da inflação, baixar o desemprego, etc. Hoje todo mundo diz assim, não dá para repetir aquilo. As condições desapareceram. É um outro grau de consciência. Terceiro, entramos numa dinâmica de crise, depois de 2007, 2008, no mundo, o que não exclui superlucros, pode ter crise e superlucros, mas na periferia do sistema o impacto está sendo particularmente violento. E aquela conversa do Lula, que agora foi corrigido pela presidente Dilma, de dizer o seguinte, olha, nós seguramos até onde pudemos, onde foi possível o impacto negativo da crise, as pessoas estão dizendo, chega uma hora que não dá mais para segurar. Se defrontam com o quê? Com a condição de que somos um país dependente e periférico. E todo aquele otimismo que tinha já não tem mais lugar. Se ganha um grau de consciência. Agora, a taxa de desemprego que tinha sido a mais baixa da história do capitalismo, 4,7%, já está chegando nos 2 dígitos, 10%. E a classe dominante está reivindicando uma nova reforma trabalhista, como tirar uma nova reforma da Previdência e retomando aquela dinâmica que nós conhecíamos nos anos 80. Quem estava nos anos 80 conhece, e amplos setores da classe trabalhadora, gente jovem, está começando a se tocar.
numa geração. Tem muita gente que vai entrar na luta sindical, na luta operária, na luta camponesa, nessas condições. Vai começar a se dar conta agora. E os que estavam há mais tempo vão poder comparar e vão dizer, opa, mudou e mudou para pior. Agora, uma possibilidade revolucionária, efetivamente, ela vai precisar de não vou chamar um colapso, uma grande crise do sistema. Ela precisa que ocorra uma grande crise do sistema. Sem isso, essa zona de conforto que você mencionou aí, muita gente vai continuar alimentando as ilusões. Qual é o drama do Brasil? O drama do Brasil é que eu não sei qual foi o dado que eu ouvi hoje, de quantos homicídios no Brasil por dia, mas é uma cifra, não quero incorrer aqui em precisão, não vou, mas é elevadíssimo. Então nós temos corre um sangue na sociedade brasileira, uma violência na sociedade brasileira, que é fruto dessa luta de classes, do fato de que o Estado viola sistematicamente os direitos humanos. O Estado é o principal violador dos direitos humanos. Tem uma garantia de impunidade para as classes dominantes que todo mundo fica olhando. E fica olhando isso na matança sistemática. Mas são 80 mil no mundo suicídios atualmente. 80 mil? No mundo. O quê? Suicídios. Ah, bom. Não, eu estou falando assim dos homicídios no Brasil. Dos homicídios no Brasil. Os suicídios também, há uns encantos. Eu teria que ver as cifras disso, mas eu quero dizer assim, o que eu quero mencionar é assim, corre um sangue que tem a ver com a luta de classe no Brasil, com essa máquina de moer gente que é o Estado brasileiro, que garante uma impunidade que tu pode ver em relação às comunidades, às favelas, por exemplo, como a polícia de São Paulo, do Rio e de toda parte mata impunemente, como a gente está observando. É um negócio verdadeiramente escandaloso, como tu vê, como o Estado não atua num crime ambiental dessa magnitude e o Estado não se mexe. Quando a presidente tinha que assumir as funções e chamar os... quer dizer, é um espanto. As pessoas vão se tocando aos poucos e vão estar, mais do que se ficar indignado, achar que é uma vergonha, elas vão lentamente perdendo a fé nas soluções de Estado. Lentamente. E elas vão olhando, aqui não dá, ali perdi direito, aqui o salário baixou, o Estado não pune lá, o Estado não garante um sistema carcerário decente, ele é terrível, os policiais, as corporações policiais estão contaminadas em larga medida pela violação sistemática dos direitos humanos, setores atravessados pela cumplicidade com o crime, com o narcotráfico, com bandidos, essa fronteira entre a lei e o crime não bem delimitado, todo mundo vai se dando conta lentamente disso, e no momento de crise do sistema, que a recessão se aprofunde, que o lucro do capital não esteja favorável, na medida em que os capitalistas querem, e que nem todos podem ganhar com a dívida pública, tal como latifundiários, capitais industriais, comerciantes, investimento estrangeiro, etc., e isso começar a se desfazer e se aprofundar essa crise, se instaura uma crise em que é preciso duas questões fundamentais. É preciso, em primeiro lugar, trabalhadores, líderes de trabalhadores, organizações de trabalhadores, com um grau de consciência muito superior do que aquela que nós temos hoje. Nesse momento, a realidade vai exigir uma atuação de vanguarda. É nesse momento que nós temos que estar preparados, entendeu? Muita gente vai dizer, olha, não é assim. Tem momentos cruciais da vida brasileira, da crise na sociedade, uma crise econômica, política, social, que se não existe uma vanguarda preparada, eu quero dizer vanguarda, capacidade, experiência de luta, capacidade teórica dos sindicatos, de dirigentes políticos, etc., as crises vêm, moem gente, reconstituem o poder da classe dominante e não deixam nada para as classes subalternas. Daí que elas têm que se preparar. E nesse momento, daí que eu digo que esse trabalho de formação, de luta, de convencimento é fundamental. E, de outro lado, a emergência da crise e a quebra
dos consensos, de uma certa coesão social, é que abre a oportunidade que isso que hoje, esse trabalhador que tu está pensando, enquanto tu fazia a pergunta, que ele parece insensível para a causa da revolução, ultra-acomodado, é nesse momento que as condições que ele teve até agora desaparecem. E ele vai ter que buscar uma saída. É nesse momento que nós vamos ter que oferecer uma saída. Porque a direita também pode oferecer uma saída. E a direita pode não, a direita vai oferecer uma saída. Entendeu? De um regime fascista, de um regime de direita, do que for, ela vai oferecer, como ela sempre ofereceu. Mas se nós criarmos anticorpos, consciência suficiente na sociedade brasileira, essa crise pode ser uma crise que abre uma possibilidade que, nessa normalidade, nós não temos. E o que aparece, Fernando, é a ideia de que, em última instância, a crise não tocou tão fundo para mover as pessoas, mas elas estão tocadas, elas estão observando. E, com razão, elas não assumem aventuras, elas ficam observando. Agora, o que eu quero mencionar, eu diria, essa é uma dialética da crise, aqui, uma dinâmica da crise. O que eu chamo a atenção é que os sindicatos estão fazendo muito menos daquilo que poderiam fazer para as necessidades de um momento com esse grau de exigência. Percebe? Então, historicamente, eu vejo, se a gente pegar o processo de democratização, Luiz Fernando, que nós fomos tendo sindicalistas com alguma capacidade, e depois nós fomos vendo os sindicalistas perderem a capacidade de intervenção social, de análise da realidade objetiva, etc. E tal. E é preciso retomar. Agora, a realidade social está cobrando isso. A realidade social está cada vez cobrando mais dos dirigentes sindicais, inclusive para garantir a zona de conforto que você está mencionando. Para garantir isso aí, é preciso ter um sindicalismo muito mais antenado, mais combativo, mais contato com a base, sindicato mais mobilizado, e vai começar a colocar essa gente de maneira mais antenada. Daí eu digo, se não é hora do grande combate final com o qual eu continuo sonhando, há um conjunto de combates aqui pequenos e fundamentais que a gente tem que fazer, por salário, condições de trabalho, etc. Tal, e um outro que é a elevação do grau de consciência. Tem gente que só vai acordar definitivamente quando a crise se aprofundar muito e as contradições foram muito agudas e a luta de classe estiver muito intensa, e tem uma parte que, inclusive, vai com a classe dominante, como o 64 foi, uma parte, no golpe militar, apoiou a direita. A ditadura militar apoiou os Estados Unidos. Mas teve uma parte considerável dos trabalhadores que ganhou um grau de consciência tão grande que, para barrá-los, teve que vir uma ditadura de 21 anos.